Amados irmãos, graça e paz. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse. Hoje vamos encerrar um livro na tentativa de 45 minutos, porque uma hora não tem mais condições. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse. Enquanto você vai caminhando para Apocalipse, irmãos, é só uma visão panorâmica desse livro. Nós não vamos entrar em pormenores, apenas vou ressaltar os principais pontos para quando você for executar uma leitura, você ter uma ideia daquilo que você deverá explorar com mais facilidade. Inclusive, irmãos, porque Apocalipse, versículo por versículo, já foi pregado aqui nessa igreja. Se você quiser ter acesso, você tanto pode fazê-lo no YouTube, na playlist da igreja, como você pode fazer no meu próprio canal, onde tem a playlist específica de Apocalipse. Tem a playlist de Jó, tem a playlist de Apocalipse, está lá versículo por versículo, do capítulo 1 ao 22. Aqui vai ser uma visão panorâmica, que é necessária. Nós temos executado visões panorâmicas de textos de livros da palavra desde o ano passado. Nós já fizemos todo o Novo Testamento, esse é o último livro. Então vamos lá. Apocalipse, o autor é o apóstolo João, e ele escreve às 7 igrejas da Ásia, atual Turquia, e todos os crentes em todas as partes. É um livro que data muito provavelmente aí do século I, entre 66 a 95. O apóstolo João escreve numa ilha chamada Patmos, que é uma ilha prisional. As pessoas que vão a essa ilha vão em cumprimento de algum tipo de pena. E a pena que levou o apóstolo João a essa ilha foi a de pregar, no caso, o evangelho. Ele foi levado para lá em função da grande perseguição pelo qual passava a igreja no século I. Perseguição mesmo. Segunda observação, irmãos, que eu faço logo de cara é que o texto de Apocalipse, ele é um texto sui generis, é um texto diferente. É um texto chamado apocalíptico. Entre as muitas características que tem um texto apocalíptico, eu gostaria de ressaltar a questão de números muito especiais que vocês vão encontrar, como 12, 7, 4, 3, 1, 144, 144 mil. Todos esses números não devem ser observados, muito obrigado, não devem ser observados única e exclusivamente no seu sentido numérico ou quantitativo, mas, sobretudo, no seu sentido qualitativo e simbólico, de acordo com a cultura judaica. Outra coisa que você vai encontrar é o simbolismo, e esse simbolismo é baseado na cultura e baseado nos textos do Antigo Testamento. Sobretudo textos como Ezequiel, como Daniel e o próprio Isaías. Tem muita coisa que vai ceder para Apocalipse. E por que é que o autor escreveu desse jeito, irmãos? É simples. Como a igreja ela passava por muita perseguição, João, ao escrever, além da revelação que lhe foi dada ser algo muito maravilhoso, esse modo de escrever através de símbolos tinha também a estratégia de fazer com que ele não fosse mais punido pelo que ele já era. Então, quando alguém do Império Romano pegava um texto apocalíptico, ele não entendia absolutamente nada que ali estava. Agora, quando alguém na igreja pegava aquele texto, que ele via os elementos, conhecia os símbolos, aí ele tinha a compreensão. Então, é uma carta que, de uma certa forma, ela tem uma espécie de estratégia de guerra. Cartas de guerra e códigos de guerra são feitos dessa forma. Quem recebe um código de guerra só vai entender se entender os símbolos. Se não entender os símbolos, ele não entende absolutamente nada daquilo que está naquela carta. Irmãos, essa carta ela é tão complexa, ela é tão profunda, que existem pelo menos 4 formas de interpretar essa carta. Existe uma forma chamada preterista, que é aqueles que entendem que tudo o que aconteceu aí já aconteceu no século I, e a Babilônia seria, em tese, a própria Roma, e a igreja, essas cartas eram reais e coisas daquele momento, que tudo aquilo já havia passado. Existe uma perspectiva chamada historicista,
onde ele pega cada igreja dessa que é citada, sobretudo nos capítulos 2 e 3, e demarca a história da igreja ao longo do tempo, utilizando esses elementos que são as igrejas que são citadas. Por essa cronologia, hoje estaríamos vivendo, me parece que a igreja de Laodiceia, que era uma igreja extremamente rica por fora, mas pobre por dentro. Mas você também tem duas visões, que é uma visão chamada futurista, que é aquela ideia de que todas essas coisas que aqui estão escritas, elas vão ocorrer única e exclusivamente no futuro muito, muito remoto, e aquela ideia que é chamada ideia, ou princípio idealista, em que a carta de Apocalipse, o texto de Apocalipse, é visto como uma luta entre o bem e o mal, e essa carta seria atemporal. Então, são muitas interpretações, não vamos, em tese, explicar a fundo, porque o objetivo não é esse, nós vamos apenas passar por um panorama de Apocalipse. O panorama, o pano de fundo dessa carta é a perseguição à igreja no século I, sobretudo na pessoa dos imperadores romanos. E desses imperadores romanos terríveis, eu gostaria de citar dois, que é o Nero. Nero, vocês sabem da história dele, toca fogo em Roma e culpa os cristãos. Por aí você vê que a situação era pesada. E o outro, que foi pior do que Nero, tecnicamente falando, que foi um cara chamado Domiciano. E ao que tudo indica, essa carta foi escrita nesse período de pressão sobre o cajado aí de Domiciano. Você está com a carta aí aberta? Permaneça aberta. Essa carta ela tem um propósito, irmão. O propósito dela não é botar medo na gente, não. Entenda. Tem gente que não gosta nem de ler. Né? Tem gente que tem um medo desse texto. O objetivo dele não é esse, não é botar medo. O objetivo dele é revelar a completa identidade de Cristo e transmitir esperança e conselhos para cada um de nós, os crentes, hoje. É uma carta de esperança. Agora você vai achar esperança se você colocar os seus olhos na esperança. Se você colocar os olhos nos selos, nas trombetas, nas taças da ira, nos flagelos, no cavalo vermelho, preto, no branco, aí pronto. Aí, meu amigo, no dragão, a besta que sai do mar, a besta que se levanta da terra. Aí, meu irmão, se você for para esses pormenores, você vai enlouquecer. E aqui eu quero dizer que é mais saudável ler Apocalipse na sua mensagem global. Vamos resistir à tentação de se apaixonar por esses detalhes. Esses pormenores, esses detalhes, são muito mais simples do que você pensa. Se você quer saber disso de forma detalhada, vá aí no site da igreja ou vá no meu canal. Aqui é só uma visão panorâmica. Está com o texto aberto? Capítulo 1. Irmãos, o objetivo do capítulo 1 é mostrar Cristo glorificado, e este Cristo glorificado está no meio da igreja. No capítulo 1, no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, você vê aquilo que é a chave. Todas as vezes que eu falo sobre um livro onde que tem um versículo que marca sobre ele inteiro, então, a chave de Apocalipse, não a chave hermenêutica, entenda. A chave hermenêutica de Apocalipse é o versículo 17. Mas a chave teológica, um resumo bom e prático para nós, é o versículo 3, quando ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olhe para o seu irmão ao lado e diga assim: Jesus está voltando. E como é esse Jesus? O Cristo glorificado, ele está entre os candelabros, que é a igreja. Capítulo 1 está aberto, a partir do versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. O texto diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele
eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. E da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olhe para mim um momento. Eu falei que a chave hermenêutica estava no versículo 17, na realidade está no 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois. Então, muitos comentaristas utilizam esse versículo como uma divisão natural do livro de Apocalipse. Aquilo que João viu, aquilo que é e aquilo que vem depois. Amém? Aí, irmãos, a gente vê o Cristo glorificado no meio da igreja. Que igreja? Aí a carta às igrejas. Capítulo 2 e capítulo 3 é uma carta às igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. A ordem em que as igrejas são colocadas no capítulo 2 e 3 é uma ordem direta, no caso assim, no sentido horário. E ao que tudo indica, era roteiro de carteiro isso. Por incrível que pareça, há essa possibilidade. Então, irmãos, um resumo do capítulo 2 e 3, o que é que você vai encontrar ali? Você vai encontrar prerrogativas do Senhor para as 7 igrejas da Ásia, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É necessário que a gente preste atenção o que tem, mas também é necessário a gente prestar atenção o que não tem. O que é que nós temos? Nós temos, da parte do Senhor Jesus, para as igrejas, uma descrição de quem Ele é, um elogio que Ele faz à igreja, uma acusação que Ele faz à igreja, uma exortação e uma promessa. Todas elas têm esse mesmo rito, essa mesma forma de se organizar. Eu gostaria só de destacar o que não tem e o que é que não tem. Se você prestar atenção, existem 2 igrejas que não têm acusação. A igreja sofredora de Esmirna e a igreja fiel de Filadélfia, que até o nome aponta para essa fidelidade. Mas eu gostaria também que você prestasse atenção que existem 2 igrejas aí problemáticas. Elas não têm elogio. Jesus não as elogia, que é as igrejas de Sardes e a igreja de Laodiceia. Essas 2 igrejas não receberam do Senhor elogio algum. Está aí, irmãos, você que está procurando uma igreja perfeita para entrar dentro dela, nem as do século I era aí. Porque tem gente que é assim, né? Não vou para um lugar para entrar numa igreja perfeita. Tem não, irmãos. E tem uma coisa, se você achar a igreja perfeita, quando você entrar nela, deixou de ser, acabou-se. Eu tenho plena certeza. Porque muitas vezes, irmãos, o X da questão não está na comunidade de fé. O X da questão está na própria pessoa. Enquanto ela não rever seus conceitos, seus problemas, suas coisas, nenhum lugar vai dar certo com ela. Me perdoe, mas essa é a grande realidade. Então, nos capítulos 2 e 3, nós vemos o discurso a essas igrejas, onde o Senhor traz uma palavra, ele se descreve, aí ele dá um elogio, depois ele acusa um erro da igreja, depois ele exorta a igreja e ele diz, ele dá uma promessa àquele que vencer, o que é que vai acontecer com ele. Amém? Aí no capítulo 3, irmãos, que é assim, repare só, não tem aqueles
É porque do capítulo 6 para frente, meu irmão, é só coisa assustadora, não vou negar. É só coisa assustadora. Aí o que foi que Jesus fez com João? João, antes de você falar das coisas assustadoras, porque é uma sequência. Vem primeiro os selos, depois vem as trombetas, depois vem as taças da ira. Certo? Antes de mostrar o peso, João, para você não desfalecer, eu vou mostrar a minha glória. Aí no capítulo 4, você está com o capítulo 4 aí aberto? Uma visão do trono do Senhor, o trono do soberano. Irmãos, essa visão ela é muito maravilhosa. Eu não vou entrar em pormenores dela. Alguém fez um desenho que eu achei muito interessante. No centro do trono está o Pai. Aí, enquanto vai se afastando do centro do trono, alguns desses elementos vão dando características desse Deus Todo-Poderoso. O centro do trono, logo no início, você vai ouvir o jaspe remete à santidade do Senhor. Depois o sardônio, que remete à justiça do Senhor. Depois o arco-íris, que remete à graça e à misericórdia do Senhor. Lembra-se de Gênesis? Lembra-se de Gênesis, da aliança? Aí você vê os seres viventes, num quarto nível, que são seres que nesse trono estão diretamente adorando o Senhor. 24 tronos, 24 anciãos, são 2 grupos de 12, ao que tudo indica, com a representação da Israel do Antigo Testamento, dos apóstolos do Novo Testamento, a humanidade crente representada diante do trono. Aí vai se afastando no nível 6 ali, muitos anjos adorando, no nível 7, todas as demais criaturas em todo o universo adorando, separando, João disso, um mar de vidro, os 7 candeeiros que a gente já falou, e o cordeiro supervisionando tudo. E quando termina o cordeiro, aí vai o capítulo 5, que é específico do cordeiro. Opa, volta aí. Você está com o capítulo 5 aí aberto? Pronto, irmãos, no capítulo 5, o cordeiro de Deus tem toda a autoridade para receber um livro selado e desenrolar esses selos. Só que no capítulo 5 ele fala sobre a importância, sobre a magnitude, sobre o poder desse cordeiro. Aí, irmãos, quando começa o desenrolar dos selos, o que é o desenrolar dos selos? E uma sequência, selos, trombetas e taças. Isso é o derramar da ira do cordeiro contra toda impiedade, contra toda maldade. Aí vem uma sequência. Qual é a sequência? A gente fez um gráficozinho aqui, a sequência é a seguinte. Ele começa a falar no capítulo 6 sobre os selos. Aí ele fala sobre o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Quando chega no 7º, aí abre uma nova sequência de 7. Só que agora não é mais selo, vai ser trombeta. Aí ele começa, fala na primeira trombeta, na segunda trombeta, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. Isso nos capítulos 8 e 9. Quando ele termina a 7ª trombeta, aí abre um novo ciclo, que é o ciclo das taças, onde tem os flagelos que descem sobre a impiedade. Aí vem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 7º. Dos capítulos 6 até 16, irmão, é só coisa assustadora. É por isso que o povo tem medo desse texto, que são coisas muito fortes. De fato, são coisas muito fortes. O cordeiro abre os 6 primeiros selos e Deus protege os seus servos. Como? Deus sela aqueles que são seus. Você está com sua Bíblia aberta? Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. Se você tiver um versículo, marque. Esse versículo é muito interessante. É uma marca. O texto diz, então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso é um número composto, irmãos. Colocam-se as tribos de Israel, só que ali de uma forma muito simbólica. 144 mil é 2 vezes 12 vezes
várias vezes. É uma multidão de crentes representados em crentes, aqueles crentes fiéis que não negaram a sua fé. O que passar disso, irmãos, é especulação. Agora existe uma dinâmica. Qual é a dinâmica? Os do Senhor são selados, os de Satanás também. É por isso que vem aquele número esquisito que você já sabe, daqueles que são selados para a condenação. Aquele ali é um outro grupo separado. O que está em jogo aqui é que são grupos distintos e separados que são selados. Aquele que é do Senhor é selado pelo Senhor, e aquele que é do maligno é selado pelo maligno. Simples, simples, simples. Veja aí, capítulo 8, versículo 1. O último selo é aberto. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Esse silêncio, irmãos, ele é um silêncio de aviso, é um silêncio solene. Esse silêncio, ele encerra esse primeiro ciclo, que é o ciclo dos 7 selos. Tenha calma que eu vou fazer um resumo de toda a desgraceira que tem aí, do primeiro até o último. Não se preocupe não, tenha calma que eu vou dizer. Porque tem que ser rápido, né? Então, ele encerrou esse primeiro momento. Agora ele vai para um segundo momento. Então, do capítulo 8, no versículo 2, até o capítulo 9, são as trombetas. 7 anjos recebem 7 trombetas. E ao toque de cada trombeta, pragas destruidoras são espalhadas sobre a terra. A questão é essa. Você está com a Bíblia aberta? Aí veja no capítulo 10, João recebe um pequeno livro. Após receber esse livro, ele come esse livro. É muito interessante isso. Vá para o capítulo 11. 2 testemunhas são nomeadas para profetizar, para falar em nome desse Deus Todo-Poderoso. Aí, irmãos, aqui no capítulo 11, a gente já começa a vislumbrar o toque da última trombeta. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 11, dos versículos 15 até 19. O texto diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruíres os que destroem a terra. Versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Aí do capítulo 12 até o 16, nós vemos algumas histórias simbólicas contadas, representando as guerras espirituais que ocorrem antes da segunda vinda de Cristo. No capítulo 12, um capítulo enigmático, que é a mulher e o dragão. No capítulo 13, a besta que se levanta do mar, o anticristo. A besta que sai da terra, o falso profeta. O cântico dos servos, a mensagem dos 3 anjos, uma bem-aventurança vinda do próprio céu e mais prenúncio de juízo. Aí quando chega no capítulo 15, irmãos, pela ordem do Senhor, as taças são derramadas e pragas são lançadas sobre a terra. A partir do capítulo 5, a partir do capítulo 15. Aí no capítulo 16, nós vemos os flagelos que ocorrem na terra. As pragas das taças. Aí aqui, irmãos, eu fiz um quadro com todas, digamos assim, as ocorrências de tristeza,
de dor, do juízo do Cordeiro sobre a humanidade ímpia, sobre todos aqui sofrendo, o juízo dos selos, aparição do anticristo, guerra em escala mundial, fome em escala mundial, morte de 1/4 da população da terra, orações imprecatórias dos santos mártires da tribulação, grandes terremotos, distúrbios cósmicos, os juízos da trombeta, tempestade de granizo que destrói 1/3 da vegetação. Perceba, nunca a destruição é completa, sempre há um remanescente. Nunca é completa, até um certo momento. Nunca é completa. Por que eu vou trazer isso? Porque eu vou trazer uma coisa que as pessoas passam por cima, não leem, e que causa espanto. Aí vem, um meteoro destrói 1/3 da vida marinha, outro envenena 1/3 da água potável do mundo, redução parcial da potência da luz solar estelar, hostes demoníacas atormentam os homens por 5 meses, um exército sobrenatural mata 1/3 da população da terra. Aí entra no juízo das taças, os flagelos, úlceras malignas contra os adoradores da besta, poluição total dos oceanos, toda a vida marinha destruída, poluição total da água potável do mundo, aumento do calor solar, calor solar, diga aí, trevas sobre o reino do anticristo, invasão da Palestina pelos reis do Oriente, maremotos e terremotos, coisas realmente muito pesadas. Aí, irmãos, sabe o que é que ocorre? Os juízos, quando vai passando dos selos para as trombetas, das trombetas para as traças, os juízos vão ficando mais severos, mais duros. Cada sequência é mais forte que a sequência anterior. Agora, irmãos, tem uma coisa que eu acho que é assim, que marca como é a humanidade. Porque diante de tanta tristeza, diante de tanta coisa ruim acontecendo, veja como está a cabeça da humanidade. Apocalipse, capítulo 16, os versículos 10 e 11. Um bocado de coisa ruim, de juízo, de coisa acontecendo. O texto diz assim: o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, o reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. Esse é que é o peso, meu irmão. Me perdoe a franqueza, mas uma informação como essa, bota os flagelos, as taças, as trombetas, os selos, tudo no bolso. Depois da humanidade passar por isso tudinho, ainda tem gente com o coração endurecido. Tem gente com coração. E não é só aí não, irmãos. Vá mais para frente um pouquinho. No mesmo capítulo 16, versículo 21. Também desabou dos céus sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Continua sem ter nenhuma mudança no coração de muitos, apesar dessa sequência terrível de juízos que vão aumentando em potência, desde os selos até os flagelos das taças. Uma humanidade de coração endurecido. Aí, a partir do capítulo 17, nós vemos aí a vitória final do nosso Deus. No capítulo 17, João vê uma prostituta montada numa besta. No capítulo 18, um anjo anuncia a queda da Babilônia. E no capítulo 19, um homem glorioso aparece montado num cavalo branco. Ele guerreia e vence a besta e o falso profeta.
Está com sua Bíblia aberta? Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Eu vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que recebem a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. O juízo executado pelo próprio Senhor. Aí, irmãos, vem o capítulo 20. No capítulo 20, ele prende Satanás por 1000 anos. E após solto, Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre. Aí vem o tribunal chamado Trono Branco, onde Deus julga todos os mortos. O capítulo 20, irmãos, é um capítulo polêmico. Por quê? Porque o capítulo 20 só tem ele. E em função da forma como os interpretadores, digamos assim, interpretam a palavra, nós vamos ter aí algumas formas de interpretar esse capítulo 20, que é conhecido de muitos. Aí já não é interpretação só do Apocalipse, mas é interpretação chamada interpretação escatológica, que é a doutrina das últimas coisas. Então nós temos uma visão que é chamada amilenista. O amilenista, ele entende que esses 1000 anos que são citados aí no capítulo 20, devem ser considerados de forma simbólica, uma espécie de completude do reinado de Cristo, ou da bênção do cristão no céu. Ele não vê de forma literal. Aí tem um segundo grupo chamado pós-milenismo. Nesse segundo grupo chamado pós-milenismo, nós temos estudiosos que tinham a ideia de que o cristianismo ele ia sendo divulgado, pregado, e o mundo acabaria totalmente sendo cristianizado, resultando num período de paz, e esse período de paz seria um milênio. E ele chegaria com o fim, com a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final e o estado eterno. Aí você tem um terceiro grupo, chamado pré-milenismo. O pré-milenismo é a crença segundo a qual Cristo voltará e estabelecerá seu reino terreno por um período de 1000 anos. Essa é a grande divisão entre esses três grupos. A forma presente do reino de Deus vai avançando em direção a um clímax,
quando Cristo volta, ocorre uma primeira ressurreição, o seu reino vai encontrar uma manifestação no mundo real e visível, com paz, justiça na terra, dentro da história, no tempo e no espaço. Depois da ressurreição final, do juízo final, da renovação de toda a ordem, um novo céu e uma nova terra, esse reino futuro e temporal vai se incorporar ao futuro eterno e o Senhor reinará para sempre. Esse grupo chamado pré-milenista, ele se divide em dois grupos, os chamados pré-milenistas históricos e os chamados pré-milenistas dispensacionais. Qual é a grande diferença entre o pré-milenista histórico e o dispensacional? É que o pré-milenista histórico, ele tem uma abordagem literal, mas ele vê algum tipo de continuidade entre a igreja e Israel. Diferente do pré-milenista dispensacional, que ele vê promessas sendo executadas de forma separada a Israel e promessas sendo executadas de forma separada à igreja. E, irmãos, nesse pré-milenismo dispensacional, ainda nós vamos ter três equipes dentro dele. Os pré-milenistas pré-tribulacionistas, os pré-milenistas mesotribulacionistas, os pré-milenistas pós-tribulacionistas. Os pré-milenistas pré-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Os pré-milenistas mesotribulacionais são aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. E os pré-milenistas pós-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Meu irmão, eu não quero saber se vai ser antes, meu depois eu quero estar nela. Eu quero estar junto. Mas eu trouxe aqui os grandes pensadores, irmãos, para que vocês possam ter ideia. Esses homens que pensam esses sistemas, essas coisas, são crentes sérios, são pessoas sérias, são homens de Deus, que têm a defesa das suas visões, seus pensamentos. Veja só, o amilenismo tem homens como Luiz Berkhoff, Anthony Hoekman, Herman Bavinck. Esse Anthony Hoekman tem um livro chamado A Bíblia e o Futuro, que é um livro grande, complexo, fantástico, uma das obras mais fantásticas que eu já li na minha vida. Aqui, pós-milenismo, nós temos Charles Hodge, que escreve uma teologia sistemática que é muito interessante. O Warfield, Augustus Strong, Gresham Machen. No pré-milenismo histórico, George Eldon Ladd, Wayne Grudem, Millard Erickson, já nomes bem atuais, né, bem próximos de nós. Pré-milenismo dispensacional, Leo Schaefer, J.D. Pentecost, Charles Ree, Valfort, são homens responsáveis, homens de Deus, que estudaram a fundo e que desenvolveram teologias. E o que é mais interessante, o sangue de Cristo na cruz de Calvário salvou tudinho. Né? Independente do que for, se vai ser agora, no meio, no final, no fim, não sei. Eu só sei dizer, irmãos, que o sangue de Jesus Cristo na cruz de Calvário salvou a mim e a você. Se vai ser antes, no meio, depois, a gente vai estar lá. Amém? Vamos para frente. Aí você vê aí agora o final. Capítulos 21 e 22. No capítulo 21, novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Capítulo 21, João vê um novo céu, uma nova terra, vê também uma cidade celestial chamada Nova Jerusalém. Deus vai habitar ali com o seu povo eternamente. É um capítulo maravilhoso, lindo. Os olhos vão ser enxutos. O pastor Nino falou sobre sofrimento e dor. Lá não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Aleluia, glória a Deus. E no capítulo 22, a advertência final. Advertência para que não se acrescente ou não se extraia alguma palavra, nada dessa profecia. E um bocado de conclamação, de chamado, tanto do Senhor dizendo que vem em breve,
quanto da igreja na sua mensagem de esperança, dizendo a todos que venham, que venham. Irmãos, de forma panorâmica, esse é Apocalipse. O objetivo, esperança. Qual é a maior aplicação de Apocalipse para nós hoje? Está nas próprias palavras de João, mas não em Apocalipse. Em 1 João, no capítulo 3, nos versículos 2 e 3, João vai dizer o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança, vê-lo como ele é, o que é que faz? Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, meu irmão, estou descendo. Então, meu irmão, se você está em pé, cuide para não cair. Se você ainda tem a chama da esperança da volta de Jesus aceso no seu coração, glorifique ao Senhor e vive em santidade de vida. Levante sua cabeça e siga adiante. Esse texto que nós lemos é um texto de esperança. Apesar dos selos, das taças, dos flagelos, de toda a desgraça que você viu de forma muito resumida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que agora é leão da tribo de Judá, ele vai consolidar o reino do Pai, e aqueles que foram comprados no sangue do Cordeiro, que é ele também, vai estar lá, face a face com Deus e lado a lado, povos, tribos, línguas, nações, dizendo que ele é o soberano, santo, 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 Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Que essa esperança esteja acesa no teu coração. Muitas vezes a gente não ouve nos púlpitos, nos alertando para essa grande realidade. Mas o fato, irmãos, é que, sem querer alardear, mais do que nós já somos alardeados pelos noticiários nos jornais, já existe uma guerra na Europa, uma eminente guerra no Oriente Médio e a possibilidade de uma guerra no nosso continente. Não quero alardear vocês, mas já existem terremotos, lugares em que a terra praticamente estão se rachando, aqueles bichos, vulcões que estão voltando. Não quero alardear vocês, mas, ao que parece, e as prerrogativas econômicas e sociais para o próximo ano não são as melhores. Não quero alardear vocês, mas, ao que tudo indica, e são estudos já da União Econômica, um dos órgãos de economia ligados à ONU, a partir de 2030, haverão lutas humanas para buscar água potável. Não quero alardear vocês, mas os cientistas já começaram a dizer que o quadro de desmatação na Amazônia é irreversível. Não quero alardear vocês, mas eu gostaria de dizer que a água potável do planeta, é menos de 10%. Não quero alardear vocês, mas nós começamos a ver que a Terra, como um sistema finito e uma população que cresce em escala gradiente, é possível que coisas como alimentação e água sejam coisas terríveis aí para o futuro, né? Tecnologia, celular, 5G, as coisas que vão aparecer ainda por aí, coisas fantásticas. Faz de um tudo, só não planta inhame, nem macaxeira, nem dá comida, o básico do básico, da humanidade que cada vez mais
se afasta do Senhor, uma humanidade que cada vez mais se afasta uns dos outros, uma humanidade cada vez mais idiotizada por sistemas e por ideologias terríveis, uma sociedade idiotizada em sistemas acadêmicos que não fazem o homem pensar de verdade, mas transforma o pensamento do homem num pensamento totalmente voltado para si mesmo, excluindo Deus de tudo da vida. Não quero alardear vocês, já alardeando. Jesus está voltando, viu? E para aquele que tem essa esperança no seu coração, essas informações são confirmação e alegria, porque mais dia ou menos dia, nós vamos estar face a face com o Senhor, adorando a Ele. Agora, para aquele que não tem convicção da sua fé, essas informações trazem desespero, agonia, trazem um certo desgosto, uma certa questão lá no coração. Sabe por quê? Enquanto muitos estão ajoelhados diante do Senhor adorando a Ele, é possível que no juízo do trono branco muitos estejam também ajoelhados, mas clamando por misericórdia a um Deus, e agora não terá mais como voltar atrás. Vão ter que amargar as consequências das suas decisões feitas aqui na terra. Essa é a narrativa da redenção no seu juízo final. Amém? Nós vamos orar, irmãos, porque a caminhada cristã, ela não é fácil, ela é cheia de altos e baixos. Quando João diz assim: todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro, isso envolve aquilo que o pastor Nino falou, disciplinas espirituais, vida devocional saudável, estar bem na sua vida de oração, vida de intimidade com Deus. E isso é uma gangorra, irmãos. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal, às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal. Isso é uma característica nossa. Esse mesmo João, em 1 João, no capítulo 3, no versículo 19, ele vai dizer: se o teu coração te enganar, maior é Deus do que o teu coração e sabe todas as coisas. Porque se fosse depender da nossa oração, da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa fé, das nossas contribuições, só quando a gente está bem, meu irmão, ia ser difícil. Mas o momento de adoração verdadeira é quando muitas vezes nós clamamos pela presença de um Deus que muitas vezes a gente naquele momento não consegue sentir. Mas eu quero alertar para você, irmãos, que não existe nenhuma promessa de Deus dizendo para nós assim: eu vou fazer você sentir a minha presença todos os dias. Olha, não tem nenhuma promessa bíblica assim, que a gente vai sentir o Senhor todos os dias. Nenhuma. O texto de Mateus 28 diz o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer você sinta, quer você não sinta, esteja o seu coração alegre, esteja o seu coração triste, se você tem disposto sua vida diante do Senhor, executando a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, a palavra dEle para você é: eu estou ao seu lado. Sinta você, não sinta você, eu estou ao seu lado. Mas eu quero orar, irmãos. Por quê? Porque vida com Deus, intimidade com Deus, leitura da palavra, intimidade, busca das disciplinas espirituais, isso envolve uma batalha. Quando você vai buscar o Senhor na intimidade do seu quarto, é possível que você já tenha enfrentado batalhas, porque eu enfrento essas batalhas todos os dias. Quando eu posso fazer minha devocional
Ah, meu irmão, é carro de som que bate na porta, é gente pedindo coisa. A gente se ajoelha para orar, não consegue ter o foco na glória do Senhor, só pensa nos problemas, no boquete de cobrança, nas coisas que vão acontecer, uma alma encharcada do mundo. Nós temos dificuldades, nós precisamos do Senhor para que Ele nos ajude a ficar assim, purificar a si mesmo como Ele é puro, vida de santidade. Nós não podemos executar isso com as nossas próprias forças. Quando nós buscamos isso com as nossas próprias forças, irmãos, a gente se cansa. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Não tem para onde correr. Se não for o Espírito Santo do Senhor em nossa vida, nós não vamos ter forças para levantar a cabeça diante das dificuldades. Se não for o Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, nós não vamos identificar o pecado com facilidade, porque é o Espírito Santo que mostra o pecado, a justiça e o juízo. Se nós não estivermos debaixo dos pés, mesmo assim, clamando ao Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, as mensagens vão ser murchas. Se não tiver presença do Espírito Santo de Deus na vida, pode vir o melhor músico do mundo, pode comprar um teclado desse de 50 mil reais, mas não haverá de glorificar o Senhor, e os irmãos não vão perceber a presença do Espírito Santo de Deus, porque não é técnica, é presença do Espírito de Deus na vida do adorador. Se não tiver presença do Espírito Santo de Deus na vida, nós não vamos estar com o nosso coração sensibilizado a alcançar aqueles que estão perdidos. Se não tivermos com a presença do Espírito Santo de Deus na vida, meu irmão, a gente não vai contribuir com fé, a gente vai contribuir por obrigação. Se não tiver presença do Espírito Santo de Deus na vida, a vida cristã vai ser um fardo muito pesado, porque vida religiosa traz fardo. Existem pessoas que estão morrendo de cristianismo. Eita, pastor. É porque busca a religiosidade, mas se esquece da intimidade com Deus. Se esquece da intimidade com Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Eu preciso do Senhor. Minha família precisa do Senhor. Acredito que você também precisa do Senhor. Acredito que sua casa precisa do Senhor. Meu filho, criar filhos hoje, crentes no Senhor, só se tiver presença do Espírito Santo, porque o ataque que eles recebem nas escolas é enorme. Você ser crente, mantendo testemunho fiel e verdadeiro numa universidade hoje, só com presença do Espírito Santo de Deus. Porque eles vão lhe cercar de tal forma que muitas vezes você não vai ter, às vezes, o que dizer. Vai ser o Espírito Santo do Senhor quem vai lhe proteger naquele lugar e colocar as palavras na tua boca. Quantas e quantas vezes, muitos de nós já fomos atacados em ambiente de trabalho, sem ter motivo aparente. Sabe o que é, irmão? É porque você é luz, e a luz não se coaduna com as trevas. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos da ajuda de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Hoje, como igreja do Senhor, nós queremos reconhecer que precisamos do Senhor no dia a dia das nossas vidas. Meu Deus, meu Pai, nós vimos a tua carta aqui, cartas às igrejas, Apocalipse, nos mostrando a glória do trono, nos mostrando o poder do leão da tribo de Judá, que vai consolidar tudo, todas as coisas. Essa esperança esteja acesa nos nossos corações e que nós não percamos a perspectiva de que o Senhor vai consolidar o seu reino. Pai eterno, neste sentido, Pai, nós colocamos diante de Ti a vida espiritual e devocional de cada filho Teu aqui neste lugar. Eu quero Te pedir, Deus, que o Teu Santo Espírito
cause um renovo nas nossas vidas, um ribuliço nas nossas vidas. Não nos permita, Senhor, que a gente baixe a cabeça e se envolva com as coisas do mundo, mas nos ajuda, Senhor, a santificar a nossa vida e a gente levantar a cabeça e perceber que tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes, onde não há nenhuma manifestação de diferenciação ou de mudança. Meu Pai eterno, eu quero clamar por cada filho teu, pedindo por um final de semana na tua presença. Concede segurança. Senhor, quando nós formos deitar nessa noite, Pai, restaura as nossas forças. Pai eterno e santo, clamo, meu Deus, por aqueles que têm sofrido de insônia. Meu Pai eterno, em nome de Jesus, que essa insônia caia por terra e que haja um sono tranquilo. Pai, muito obrigado. Como igreja do Senhor, nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Vão em paz, em nome de Jesus.